E naquela época, na cultura do mundo antigo, quando um rei entrava numa cidade montado em um jumentinho, era sinônimo de paz. Mas quando ele entrasse montado em cavalo branco, era sinônimo de guerra. Ah, outra evidência. Então, por isso que ele vem no cavalo branco. E a igreja vem com ele. E outro detalhe, o livro de Apocalipse, até o capítulo 3, menciona 17 vezes a igreja. Do capítulo 4 ao 18, não menciona nenhuma vez a igreja. E do 6 ao 18 é a grande tribulação. uhum. Aí menciona ela no capítulo 19, acompanhando Jesus, vestida de vestimentas brancas, linho fino, que é chamado linho fino, puro, resplandecente, que é a justiça do santo, e montados também em cavalo branco. Se você não sabe mandar cavalo, trate de começar a treinar. Viu? E vocês vão montar em cavalo branco também, acompanhando Jesus. Jesus vem com a igreja para salvar Israel. Então, lá no céu terminou o tribunal de Cristo e terminou a boda do Cordeiro, no período de 7 anos. Certo. Então, ele vem, e aí, então, ele vem, vence o anticristo, chama o arcanjo Miguel, que amarra Satanás com cadeias de bronze, põe no poço do abismo, sela, que, na minha opinião, esse poço do abismo é o Tártaros, que ele faz divisão entre o céu e o Hades, né? Entre o seio de Abraão e o inferno, que no meio tem um abismo sem fundo, chama-se Tártaros. Para mim, é esse abismo. Ele fica selado lá, e lá ele fica guardado 1000 anos. E aí, então, o Senhor Jesus senta como o anjo disse para Maria, ele senta no trono de Davi, seu pai. Ele senta. E sentam-se mais 12 tronos, que são os 12 apóstolos. E aí é o julgamento das nações. É o capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 31. Aí as nações bodes são as nações que trataram mal Israel. As nações ovelhas são as nações que trataram bem Israel. Bah. Entende? Israel são chamados pequeninos irmãos, Israel vai entrar no milênio, as nações ovelhas vão entrar no milênio e as nações bodes são lançadas no inferno, não no lago de fogo, no inferno, para guardar o juízo final. Cumprindo o que Deus disse no capítulo 12 de Gênesis para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tem um detalhe que é importante nós apontarmos. Aqueles juízos, os juízos do Apocalipse, que está selos, trombetas e taças, é bom entender da seguinte forma, ele é sincrônico e progressivo. Os selos introduzem os juízos. Entende? Não que, vamos supor assim, os primeiros 4 selos, cavalo branco, vermelho, preto e amarelo, parem de circular, não. Eles circulam durante a grande tribulação inteira. Circulam. O cavalo branco é o anticristo, com a sua falsa paz. O preto o vermelho é a guerra, o preto é a crise, principalmente a crise do petróleo. Bah. Principalmente, que isso, sabe que é uma fonte de energia no mundo hoje indispensável, mas vai haver crise. Portanto, que nós tivemos, quando tivemos a guerra do Kuwait, por exemplo, a primeira coisa que fizeram foi incendiar os postos de petróleo. Sim. Que criou uma situação prejudicial para o meio ambiente que até hoje não se recupera. Então, e daí o cavalo amarelo, peste, praga, fome. Né? Então, isso tudo começa e continua. Daí no quinto selo é bom relembrar isso, é que o quinto selo vai dar aquele terremoto, que no versículo 12 do capítulo 6, diz que as estrelas, João viu as estrelas caindo do céu como a figueira solta seus figos verdes sacudida por um forte vento. E eu falei para vocês que a palavra terremoto que está no texto original, ali a palavra é seísmo, que significa cataclisma.
Significa arremessar e bater com violência. Esse é o sentido da palavra. Arremessar e bater com violência. Então, quando você sai dali, do capítulo 6, verso 12, e vai para o capítulo 16, e vai ver a última taça derramada, você vai ver que vai haver um cataclisma. Então, não pode existir dois terremotos, dois cataclismas, que não tem como a Terra continuar existindo, não tem como a vida humana continuar existindo. Porque no capítulo 16 do Apocalipse, quando dá esse cataclisma que está previsto já no quinto selo, acontece que esse cataclisma lá, por exemplo, é um terremoto e cai saraiva de pedra do peso de um talento, 40 quilos. Saraiva de fogo com pedras do peso de um talento sobre os homens. Então, isso dentro desse período de 7 anos? No período de 7 anos. E o objetivo desse fenômeno é o quê? Dizimar uma parte? O objetivo desse fenômeno, por exemplo, o objetivo das taças é derramar sobre a besta e os adoradores da besta. É o segundo 3 anos e meio da grande tribulação. É o segundo 3 anos e meio. E no primeiro 3 anos e meio, os 144 mil, as 2 testemunhas, fizeram o seu trabalho. E milhões de pessoas creram. Por isso que vai haver salvação na grande tribulação. Porque milhões vão crer. Não vão aceitar o selo da besta, o número da besta e o nome da besta. Porque tem muita gente que fala a marca da besta. Não é só a marca. É a marca, o número e o nome. Pois é. Então aí, essa aceitação é uma admissão, por exemplo, de um reconhecimento de que a besta é alguém que deve ser reverenciada, venerada, adorada, e é o que eles vão fazer. E a besta seria um sistema econômico? Não, a besta é uma pessoa. É? A besta é uma pessoa. No caso, a besta é o anticristo. Porque a besta que sobe no mar e a besta que sobe da terra. É o anticristo e o falso profeta. Capítulo 13 de Apocalipse. Porque as pessoas falam de trindade satânica, então não tem uma trindade. Trindade tem sim, entende? Na verdade, a palavra trindade, alguns teólogos não admitem a palavra trindade, porque admitem trindade só para Deus. Claro. Porque Deus é uma triunidade. E essa chamada trindade satânica é que quando chegar o capítulo 16 de Apocalipse e for derramada a 6ª taça, vai sair da boca do falso profeta, da boca do anticristo e da boca do dragão 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Por que vamos supor, porque rã no Antigo Testamento era considerada uma praga no Egito, uma praga. Né? Semelhantes a rãs, espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque tem alguns animais, não esquecendo que o Apocalipse foi escrito na cultura e mentalidade judaica. Né? Então, quando você pensa em um animal, a rã era um animal imundo que não podia ser comido no Antigo Testamento. Então, por ser imundo, então, semelhantes a rã, 3 espíritos. É aí que falam de trindade satânica. Não, mas é 3 espíritos, mas não é uma triunidade. Então, não se computa como uma trindade.